Você só avisa antes, Letícia, que você... Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Sara Bononi. Nós estamos aqui numa reunião em razão do aniversário da Declaração de Direitos Humanos. Hoje é o Dia Internacional de Direitos Humanos e nós aqui da OAB de São Carlos, através de algumas parcerias, nos reunimos para deixar aqui registrado um pouco da caminhada de algumas pessoas que têm construído no espaço democrático a construção da igualdade. Eu falo aqui, primeiramente, saúdo a todos, em nome da nossa presidente, Ariadne Leopoldo Margarido, e também da Comissão de Direitos Humanos, na qual eu estou presidente. Faço parte do Fórum Municipal de Direitos Humanos de São Carlos, o qual se constituiu a partir da pandemia. Nós fizemos várias reuniões ao longo de mais de 1 ano e meio, com inúmeras instituições, tanto do setor público quanto do privado, pessoas físicas que aqui na cidade de São Carlos, ao longo de muitos anos, atuam também na construção desse espaço de igualdade. Nós nos unimos ao Instituto Angelim, e em parceria com a Academia Paulista de Direito, que também tem sido parceira aqui da Comissão de Direitos Humanos, para fazer essa fala. Alguns personagens eu conheci ao longo da minha trajetória. Estou há 3 gestões aqui da OAB de São Carlos à frente da Comissão de Direitos Humanos. São personagens com uma ação nacional e que se relacionam também, alguns deles, com instituições para além do Brasil. E nós queremos saber quem são essas pessoas, como elas chegaram a ocupar a cena dos direitos humanos e o que elas acreditam que pode ainda ser construído, o que falta para que nós avancemos. Uma delas é Márcia Rocha, advogada, recém-eleita conselheira da OAB do Estado de São Paulo, sendo a primeira mulher trans a ocupar esse espaço. Eu vou chamá-la para falar um pouquinho das instituições que ela faz parte e para que ela me diga qual foi um momento marcante nessa trajetória e como ela entrou nisso, nessa construção da igualdade de gênero. Teremos também outros convidados que eu vou apresentando um a um. Chamarei também Mirlene, a doutora Mirlene, socióloga, para falar um pouquinho do Instituto Angelim e também do Fórum de Direitos Humanos de São Carlos. Boa noite, Márcia Rocha, por favor. Boa noite, quero agradecer muito o convite de estar aqui na presença dessas pessoas queridas aqui, podendo trazer um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, né? As instituições que eu faço parte. Bom, eu sou advogada, né? Fui integrante da Comissão da Diversidade desde 2013, em todas as gestões. Continuei, agora fui eleita na chapa da Patrícia Vanzolini, primeira conselheira travesti, que eu gosto de denominar travesti, no estado de São Paulo. Eu tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é uma associação mundial pela saúde sexual, tradução, que apresenta trabalhos acadêmicos no mundo inteiro. Já apresentei em vários países, né? Em Singapura, em Praga, no México, em vários lugares. Participei da elaboração de documentos dos direitos sexuais dessa associação em Nova York, junto com várias entidades, como a IPPF, como a ONU, Unesco, etc. E sou coordenadora e idealizadora do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho, que agora atingimos 1.400 empresas parceiras. No ano passado foram 707 pessoas trans contratadas, e esse ano
Vamos ver se a gente supera o número. Estamos chegando perto, ainda não superamos, mas a ideia é essa. A ideia é essa: ocupar, ocupar e ocupar, não retroceder, não é isso? Nesse sentido, nós temos aqui Humberto Adami Júnior, presidente da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, também da OAB, e com uma atuação aí de mais de 2 décadas na preservação de espaços quilombolas e em outras questões que dizem respeito à igualdade, à construção da igualdade racial. Boa noite, doutor Humberto. Por favor, Boa conte um noite, pouco da sua jornada. Seja bem-vindo. Sara Bononi. Um abraço para o pessoal de São Carlos, na querida OAB de São Carlos, e a todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui nessa live e as que estão nos assistindo, né? Já que eu sou o bendito fruto aqui, né? Com muito orgulho. Meu nome é Humberto Adami, como você citou. Eu presido a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal já há 3 gestões. Já estou lá com móveis e utensílios e vamos ver se agora vai mudar ou se eu vou continuar. Tudo é possível, já que tem uma nova gestão que foi eleita. Eu também presido a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, onde eu sou conselheiro seccional e fui reeleito agora para um novo período, e presido a Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga instituição jurídica das Américas, presidida pela 2ª vez, nos seus 173 anos, por uma mulher, que é a advogada Rita Cortez. Aqui no Rio de Janeiro, a chapa que foi vencedora é presidida por Luciano Bandeira e Ana Tereza Basílio. E estou na diretoria do IARA, que foi uma instituição que nós criamos em 2003, 2005, porque toda vez que a gente precisava fazer um amigo da corte, era um sacrifício para que as instituições do movimento negro fornecessem a procuração para você intervir no amigo da corte. Eu disse, não, agora vamos economizar, que é mais etapa aí. Criamos uma instituição, e essa instituição, IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, é a instituição que mais vezes foi ao Judiciário, que mais vezes esteve presente no Supremo Tribunal Federal e que mais vezes esteve na tribuna do Supremo Tribunal Federal, seja com a questão da Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira, a lei, a chamada apelidada Lei 10.639, seja com a ADPF 186, que foi a ação declaratória de preceito fundamental, onde o Supremo proclamou a constitucionalidade no sistema educacional, que foi, a gente estava lá como amigo da corte. Ou seja, a ADC, Ação Declaratória Constitucional 41, uma ação que proclamou a constitucionalidade da cota no emprego público federal, em concurso de emprego público federal, e que foi feito pelo Conselho Federal da OAB, foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, a pedido dessa Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Agora, e também na ADI 3239, que você mencionou, que foi a ação de descumprimento do preceito fundamental, que proclamou a constitucionalidade do Decreto 4887 sobre a questão quilombola, né? A demarcação de terra quilombola. Estamos participando de outras ações no Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente teve despacho da DPF 635, que é a DPF das favelas. Fomos admitidos, estamos comemorando a admissão do IARA como amigo da corte na DPF das favelas. Estamos na DPF quilombola,
onde o Supremo Tribunal Federal teve que garantir a vacina para os quilombos através de ação judicial no Supremo Tribunal Federal. Ajuizamos outras ADPFs também, e agora estamos discutindo, e eu quero anunciar também logo, aproveitar essa live da OAB de São Carlos, que nós estamos na discussão do dano moral racial coletivo, que é uma nova polêmica que vem se instaurando aí e que é muito interessante, já está causando também muita polêmica, muita gente concordando, muita gente discordando, mas que ela coloca a discussão do dano moral num patamar diferente do patamar do individual, que é aquela ação que vai falar do dano moral, desse caso, desse indivíduo, mas especialmente nessas ações de cunho coletivo, elas acabam por elevar o dano moral para um patamar que vem buscando o dano de cunho coletivo e bem maior, como Sim. o caso da ação do Carrefour. Estou vendo que o queridíssimo Renato Barros mandou um abraço aqui, e ele é um craque. E parabéns aos conselheiros eleitos aí em todas as seccionais e subseções do país. É o nosso eterno presidente. Abraço, doutor Renato Barros, na segunda gestão que eu atuei. Estou vendo que uma questão antiga teve frutos, né? Isso diz sobre a nossa live, não é, doutor Humberto? Uma vez que... Continuidade. Nós estamos falando, quando o doutor esteve aqui, falando na USP, e fazendo um evento muito interessante, uma vez que a USP de São Carlos só tem cursos de exatas. Nós fizemos um evento para passar Menino 23 e falar sobre a questão a necessidade da reparação, que a reparação não para nas cotas, ela vai muito além. Ele havia comentado dessa ação. Tem que fazer o Luiz Gama agora, hein? Sim, tem que fazer o Luiz Gama agora. Vamos fazer pelo Fórum Municipal. Vamos falar pelo Fórum Municipal. Nesse sentido, vocês estão vendo, caros ouvintes, que advogado tem essa capacidade, não é, de condensar inúmeras coisas num mesmo momento, e por isso, não foi à toa, que eu selecionei esses personagens. Um deles é a doutora Roberta Thier, que eu conheci também num evento aqui em São Carlos, por ocasião de uma ação que nós fizemos face a um fato que envolveu o racismo dentro da administração. Racismo ficou como injúria racial, né, como é comum, mas foi um fato terrível contra uma mulher negra, e que o doutor Thier prontamente se dispôs, quando ele soube pelas redes sociais, e prontamente se dispôs a vir até aqui, e veio acompanhado da Roberta Thier, que atualmente, que é advogada, está à frente de algumas instituições, ela também vai falar disso, e eu gostaria que ela falasse sobre uma atuação que, para mim, é marcante, e não sei qual, apesar de eu ter visto na mídia, na grande mídia, não sei como isso repercutiu em todos os lugares da sociedade, mas ela teve a coragem, né, e o ímpeto de estar assinando uma ação promovida junto ao STF, requerendo o impedimento do presidente da República no exercício de suas funções, por incapacidade psíquica. Boa noite, doutora Roberta Thier. Por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sara, muito obrigada novamente pelo convite. É uma honra. Agora estou mais feliz que o quadro está completo. Então, que eu pude ver aqui o professor Thier, que me dá tanta alegria vê-lo aqui comigo no evento. Mas, enfim, é verdade. Essa ação, nós tivemos essa coragem, na verdade. Eu não fiz sozinha, eu sou uma das advogadas
dessa ação. É uma ação declaratória, pedindo a incapacidade do presidente da República para exercer a função pública, na verdade. Dentre tantas atrocidades que ele vinha cometendo nas suas falas, nos seus gestos, na sua falta de compaixão, então, nós nos reunimos, na verdade, a ideia não surgiu de mim, eu tenho que ser sincera, que eu fui chamada, tenho a honra de ser a advogada do processo, mas não partiu de mim, e foi engendrada esta ação para pedir a incapacidade, a declaração da incapacidade do presidente da República para exercer a função pública. Nós temos plena convicção de que ele não exerce função pública corretamente, ele exerce a função para si e para o seu grupo. Ele quer destruir todo o resto. Então, ele não tem compaixão com o diferente, ele não tem compaixão com o vizinho, ele não tem compaixão com o colega, ele só tem compaixão com o seu grupo. Então, para nós é uma personalidade doentia, ele precisa ser afastado. E o único caminho que nós vimos é o caminho jurídico, porque o caminho político está aí, está demonstrado. Do ponto de vista político, na verdade, as pessoas ficam ao lado dele se ele os favorece. Então, não há andamento em qualquer ação de impeachment ou outra ação que poderia ser movida aí no meio político. Então, nós engendramos essa ação e entramos, ela foi protocolada no dia 13 de maio, foi distribuída para o relator Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes. Nós comemoramos a distribuição, nós achamos mesmo que fosse ter uma repercussão, mas já despachei 2 vezes no STF, já estive no gabinete 2 vezes para despachar, mas a ação ainda não andou, ainda não houve o CITSE, o ministro Gilmar Mendes ainda não teve a coragem suficiente para dar um impulsionamento e mandar citar o presidente da República. Ele tem que responder pelas atrocidades que ele faz. Ele precisa ser afastado. E o único caminho é jurídico, não tem outro caminho. Então, essa ação, na verdade, mexe com a gente, né? A gente fica... toda vez que eu falo nisso, dá uma emoção forte aqui. Mas é isso. Essa é uma das ações. Nós tivemos bastante apoio depois que que nós ingressamos. Tem 7 autores, um deles faleceu. Tomamos bastante cuidado para que não aparecesse a qualificação dos autores. Eles são todos brasileiros e eu coloquei o título de eleitor. Nenhum deles tem qualificação na ação. Apesar de serem 7 pessoas bastante conhecidas, no mundo jurídico extremamente conhecidas, mas nenhum deles tem qualificação na ação para que não houvesse nenhum tipo de desdobramento por conta disso. Então, vamos esperar, eu ainda tenho confiança, vou despachar mais uma vez, quem sabe, agora, há 1 ano aí da próxima eleição, quem sabe a gente consiga pelo menos que dê um impulsionamento, vamos tocar a ação para frente. Todo mundo tem direito de se defender, né? Mas vamos tocar a ação. É isso. Tem que ter coragem, mas nós tivemos. É isso. Eu acho que 2 palavras aí importantíssimas. Coragem. Recentemente, um personagem que passou a ter destaque aí nas manchetes, em razão do filme, um personagem que faz parte da nossa história, e que é descrito de formas diversas, né? Dependendo do olhar, que se chama Marighella. Eu descobri recentemente que ele é poeta, e essa semana eu estava lendo um poema dele e ele fala: é preciso ter coragem, é preciso ter coragem de dizer. Né? Eu acho que isso é um instrumento muito necessário e que eu vejo aqui em cada um de vocês. E por isso não foi à toa essa escolha. Né? Eu falo que é difícil pensar em comemorar o Dia dos Direitos Humanos, mas quando você vê pessoas, agentes como vocês, ocupando os cenários, as instituições e dando a fala àqueles que raramente têm fala, e não só
mas voltando o trabalho de instituições de poder, né? Para essa fala, essa abertura e para consolidação dos direitos, eu fico feliz, ainda mais nesse momento, né? Nesse momento em que as instituições estão sofrendo tanto, e quem fala, quem tem coragem, sofre muito também. Nisto, eu fiz questão da presença do Dr. Alfredo Atier, que é presidente da Academia Paulista de Direito, jurista, filósofo, desembargador, doutor em filosofia, membro permanente do Fórum Mundial em Direito, membro observador da UNCITRAL, ONU, e tantas outras instituições que eu demoraria aqui um bom tempo para falar, para descrever. No entanto, o professor Atier se traduz para mim como um diplomata da democracia. Ele é um homem que, dentro da instituição do judiciário, ele faz essa ponte entre diferentes, e fora, com o trabalho que ele vem desenvolvendo dentro da Academia Paulista, ele abriu aí uma conjunção de valores, de ideias, de potenciais humanos, não só daqui, mas do mundo todo, para se debruçar sobre essa questão, né? Como a humanidade pode avançar na questão da construção da igualdade. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Oi, boa noite, minha querida Sara. Uma das coisas mais interessantes que eu descobri, Humberto, Roberta, Márcia, Letícia, Mirlene, foi que a Sara não foi minha aluna. Nós nos encontramos no Facebook e ficávamos conversando um tempão, e eu tinha a nítida impressão que a Sara tinha sido minha aluna, mas, na verdade, não. Ela era amiga de algumas das minhas alunas lá da Unesp. Mas a sensação que eu tive foi justamente essa, né? Foi impressionante. E a primeira coisa que ela me disse, quando eu cheguei lá em São Carlos, nessa ocasião que ela referiu, nossa, foi uma experiência tão gostosa aí em São Carlos, né, Sara? Ela falou assim, olha, tia, eu não fui sua aluna, não é? Antes que você diga assim, prazer em revê-la. Bom, mas olha, hoje foi um dia maravilhoso, né? Esse dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi um dia maravilhoso. Muito embora tenha sido estafante, cansativo. Vou contar para vocês que hoje eu estive em Angola, não é? Eu fui falar para os juristas de língua portuguesa da África, sobretudo, mas também havia juristas de Portugal lá que me escutaram, fazer uma palestra, que foi uma homenagem que fizeram a um trabalho que eu faço já há algum tempo, que me levou a forjar um conceito, que é o conceito de era dos direitos e responsabilidades, né? Então, eu fui falar um pouquinho sobre isso lá, e foi assim maravilhoso o diálogo, durou mais de 2 horas. Mas depois eu saí de Angola e voltei aqui para São Paulo. Hoje eu estou aqui em São Paulo, aqui na capital, né, do estado, e em seguida eu fui lá para o litoral paulista para conversar com um indígena tupinambá sobre exatamente o Brasil indígena. E fiquei lá até agorinha há pouco, e agora eu estou viajando aqui para São Carlos. Então, veja que coisa maravilhosa, que jornada extraordinária que eu tive nesse dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Uma jornada pelos direitos humanos. E para mim é um prazer enorme estar aqui junto com o Dr. Humberto, com a Sara, querida, a Márcia, minha queridíssima amiga. Não é, Márcia? Nós já empreendemos várias coisas importantes juntos e vamos continuar a empreender, né? Nós estamos aqui para marcar o nosso almoço, não está fácil, né? Mas também eu fico viajando por todos esses lugares e você também fica, né? E com a Roberta, claro, evidente, né? E a Mirlene, que estou conhecendo hoje, e também a Letícia, que está ali escondida atrás do símbolo ali do CICBU Idiomas, CICBU Idiomas. Mas, Sara, hoje é Dia Internacional de Direitos Humanos, não é? E você foi aí uma militante dos direitos humanos, não é? Sobretudo aí na subseccional de São Carlos, não é? Mas também na OAB de São Paulo, porque você acabou de ser eleita aí conselheira.
o que é muito importante, né? A sua presença é extremamente importante. E eu queria falar um pouquinho, assim, mas muito brevemente, né? Porque, enfim, é um encontro aqui de amigos, né? Sobre essa questão dos direitos humanos e da importância que ela tem, né? Inclusive no trabalho que a Roberta faz lá na academia, na chamada Academia da Paz, né? Que é o núcleo, o Centro Internacional de Pesquisas em Paz, Solidariedade, Justiça e Transformação de Conflitos, né? Eu tive a oportunidade de estar, você referiu aí meu trabalho tanto em Washington, lá nos Estados Unidos, quanto em Viena, na Áustria, mas eu também tive a oportunidade de estar no Sudeste Asiático, né, numa missão que foi justamente a de estudar os conflitos que existem naquela região, que é uma região extremamente rica do ponto de vista cultural, mas que são conflitos que demonstram uma coisa que é importante, eu queria salientar brevemente, que tem a ver com essa ideia de paz. A ordem que saiu dos dois conflitos mundiais do século passado, das duas guerras mundiais, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi a ordem dos chamados direitos, né, ou a era dos direitos, como grafou Norberto Bobbio. E essa ordem foi justamente embasada, a princípio, em duas declarações importantes. Uma delas, justamente, a convenção que criou a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo fundamental está lá no artigo 1º da Carta das Nações Unidas, é a paz, né? Ou seja, findar os conflitos internacionais. E, em seguida, em 48, justamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que teve uma participação importante americana, né, nossa aqui, e também brasileira, né, o René Cassin, ele fala muito sobre a influência de alguns princípios que foram forjados no continente americano, né, sobretudo nas cartas do Paraná, quer dizer, a importância muito grande de Bolívar como líder da independência, sobretudo na América Latina, mas princípios que foram forjados aqui no nosso continente para serem consagrados lá na Carta dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A gente não pode esquecer também que a nossa Declaração Regional de Direitos Humanos, a Declaração Americana, é anterior a 48. Ela foi escrita em 47, né? E depois ela vai ser renovada em 69 no Pacto de San José de Costa Rica, que é o que nós temos hoje, né, como documento assim, extremamente importante. Mas essa ordem ela estava voltada à construção da paz e, de fato, ela conseguiu isso. Isso foi um êxito, digamos assim, da Era dos Direitos. A Era dos Direitos praticamente extinguiu todos os conflitos internacionais. Os conflitos internacionais desapareceram, há resquícios deles ainda, né? Em algumas guerras de invasão, guerras territoriais de fronteira, ainda há algum resquício disso tudo, mas ela conseguiu fazer-se findar essa senda, digamos assim, dos conflitos internacionais e das guerras. Mas ela fez isso a um preço que é muito sério, né? Que foi o preço daquilo que eu chamo de internalização dos conflitos ou domesticação dos conflitos. Os conflitos deixaram a órbita internacional e entraram nos estados, entraram nos países. E ainda há resquícios sérios desses conflitos, que são conflitos, sobretudo, de ordem étnica, são conflitos, sobretudo, de ordem religiosa, mas, fundamentalmente, de ordem territorial, né? Vejam, nós vivemos no Brasil uma guerra territorial muito séria, que é a guerra territorial que avança sobre as áreas indígenas e vem continuando o processo destruidor da colonização ao continuar a destruir meio ambiente, natureza e terras indígenas, destruir indígenas, né? A morte como um dos objetivos desse processo colonial que não cessou. E a Era dos Direitos, isso que eu queria salientar assim, muito brevemente,
ela foi uma era que, de certa forma, desprezou essa ideia da permanência da colonização. Não é? A gente não pode esquecer que aqueles grandes líderes que todo mundo hoje em dia continua a louvar, que foram os líderes que enfrentaram e resistiram contra o totalitarismo, contra o eixo durante o percurso da Segunda Guerra Mundial, né? O fascismo, o nazismo, o nacionalsocialismo, todos esses grandes líderes que resistiram a isso, muito embora estivessem lutando pela liberdade e tivessem em seus discursos a palavra liberdade como fundamental, eles perseguiram o processo de colonização. Dificultaram o quanto puderam o processo de libertação dos povos, processo de independência, e não apenas do ponto de vista político, também do ponto de vista econômico. E grande parte dessas guerras, hoje domesticadas ou internas dos países, internalizadas, são decorrentes disso, né? São decorrentes desse vício da era dos direitos. E, para isso, então, eu forjei a ideia e o conceito de era dos deveres e responsabilidades. Eu falei sobre isso hoje lá em Angola, também não vou me demorar aqui muito nessa questão. Mas eu queria colocar como uma grande questão para todos nós, né? A questão de que o mais importante hoje é exatamente nós findarmos de uma vez por todas com esse processo de colonização. E fazer isto significa atender aos interesses e, sobretudo, aos direitos mais do que declarados internacionalmente e na nossa Constituição, dos povos originários, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, que é o termo internacional que refere à diáspora africana, a forçada diáspora africana, que hoje é clara e evidentemente o que constitui a maior parte do povo brasileiro, do verdadeiro povo brasileiro, isso é extremamente importante. E repararmos essas violências, sim, mas, primeiro, fazer com que cessem essas violências. Segundo, repararmos essas violências. Terceiro, darmos a essas expressões o lugar que elas merecem na configuração da sociedade e do Estado brasileiro. Então, se nós temos um Estado que se diz representante do povo, esse Estado tem que refletir essa presença no povo brasileiro. Tem que refletir a presença afro-brasileira, tem que refletir a presença indígena, não é? O número de indígenas no Brasil é muito maior do que aquele que é revelado pelos índices oficiais. Por quê? Porque, assim como aconteceu com os afrodescendentes, há um processo que impede que essas pessoas assumam a sua identidade, impeçam que elas tenham relação com as suas próprias raízes, com seus próprios, reencontrem as suas raízes, reencontrem os seus povos. Esse é um processo cruel e consciente, né? Muito bem. Mas, além disso, é fundamental que esteja presente no Estado, na configuração da sociedade, o reconhecimento dos gêneros. Não é? Porque não é possível mais trabalhar com essa ideia ultrapassada e que esse governo, esse regime anticonstitucional, continua a querer impor do rosa e azul. Isso não tem cabimento, porque a sociedade humana, desde sempre, é plural no que diz respeito aos gêneros. E é preciso que haja respeito e representatividade para que isso se transforme, né? Então, eu fico feliz, por exemplo, que a Márcia, nossa querida Márcia, esteja lá no Conselho da Ordem dos Advogados, mas é preciso ir além, não é, Márcia? É preciso ir muito além disso. Não apenas nas empresas, mas é o Estado que tem que efetivamente refletir isso tudo. E além disso, claro, há também uma questão também crucial, né, que é a crueldade dos ambientes urbanos brasileiros com relação às pessoas com deficiência, né? E o preconceito que permanece, né? Hoje se diz, com todas as letras, pessoas com deficiência. Não tem mais que ficar arrumando outros epítetos para referir, porque todos nós temos deficiências, mas há aqueles e aquelas que têm uma deficiência que as impede de usufruir dos bens e serviços públicos. E é preciso superar isso, é preciso que haja uma atuação
séria para essa superação. Mas, dito isso, em homenagem aqui à minha querida Sara, que organizou essa belíssima reunião, a presença do Dr. Humberto, tem um trabalho maravilhoso, né? Essa questão, por exemplo, das vítimas da ditadura, das ditaduras brasileiras, é uma questão seríssima, né? A gente precisa fundar a democracia brasileira definitivamente e mudar institucionalmente o Estado brasileiro. Essa é outra. Essa é a Comissão da Verdade da Ditadura. A minha é a Comissão da Verdade da Escravidão Negra. É um período maior. Ah, que legal. Ótimo, maravilhoso. Para corrigir. Ótimo, muito obrigado, doutor Humberto. Então, essa questão é fundamental, né? E eu ouvi aí, quando eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava lá no litoral paulista conversando com o Sassá, mas eu ouvi aí a referência ao Luiz Gama. Ah, sim. Então, deixa eu falar para vocês sobre o Luiz Gama em 2 minutos, que eu acho muito importante, porque eu acho que as pessoas não sabem disso, mas precisam saber. Eu considero, já escrevi sobre isso, publiquei um artigo recentemente no Globo e outro artigo no Correio Brasiliense, eu considero o Luiz Gama o verdadeiro jurista brasileiro. Não houve outro jurista brasileiro senão Luiz Gama. Por uma razão muito simples. Porque todos os juristas brasileiros aparecem para fazer suas conferências, suas aulas e a sua prática jurídica com a cabeça nos juristas estrangeiros. Citam à torto e à direito os juristas europeus, citam à torto e à direito os juristas americanos. Esse direito que foi forjado no Brasil, assim como em geral nos países colonizados, é um direito inautêntico, ele é um direito ilegítimo, ele é um direito forjado apenas para as elites e para os problemas das elites, que invadem os judiciários de todos os países, na África, nas Américas. Esses problemas das elites invadem o judiciário e ocupam o tempo e o espaço públicos para as suas questões. Mas Luiz Gama não foi assim. Muito embora, é importante a gente salientar que ele teve a sua formação ligada à Faculdade de Direito de São Paulo, hoje Universidade de São Paulo, e, claro, ele teve as suas leituras determinadas por aquilo que ali se ensinava, aquilo que ali se empreendia. Se a gente observa as obras do Luiz Gama, lê com atenção, a gente observa as referências culturais dele, que são muito, muito semelhantes à de um contemporâneo seu, que foi Machado de Assis, não é? Então, ele cita, por exemplo, a visão republicana de Cristo, a partir de Ernest Renan. Ele cita uma série de autores que são vinculados exatamente àquela cosmovisão cultural que era a da segunda metade do século XIX no Brasil. Mas, assim como Machado, não é? Vocês vejam que coisa interessante, Machado de Assis é o grande autor que forja a língua brasileira, né? Não foi José de Alencar, foi Machado de Assis. José de Alencar e os românticos fizeram um esforço para isso, mas o Machado de Assis, ele forja efetivamente a língua brasileira, a língua nossa, né? Quando a gente vai para Portugal, eles não dizem que nós falamos português, eles dizem que nós falamos brasileiro, né? A gente precisa se conscientizar um pouco disso. E Machado de Assis, um escritor afrodescendente, um escritor negro, é que forja a língua brasileira. Assim como é Castro Alves, um poeta afro-brasileiro, um poeta negro, que forja o estilo que vai influenciar todo o desenvolvimento a favor ou contra a poesia que se constitui no Brasil. Mas o Luiz Gama, ele foi além. Por que ele foi além? Ele foi além porque ele não se esqueceu das suas raízes, né? Isso é muito importante, e dedicou sua vida a um trabalho muito interessante, que era não apenas de libertar escravos, defender interesses de escravos, defender escravos em juízo e fora dele, mas também um trabalho de educação. Tudo aquilo que a gente vê hoje, por exemplo, nos cursinhos populares, esse empreendimento que é um empreendimento muito influenciado por Paulo Freire para a construção de uma educação verdadeiramente popular, Luiz Gama praticava. E vou dizer mais,
o Luiz Gama foi um maior abolicionista brasileiro, porque todos os outros abolicionistas brasileiros aprenderam com ele. Tanto os irmãos Rebouças, que também eram afrodescendentes, eram negros, e fundaram a engenharia brasileira. Vejam só que coisa extraordinária, vejam como é a memória seletiva do Brasil, não é? Como Joaquim Nabuco, como José do Patrocínio, também afrodescendente, mas todos eles aprenderam com o Luiz Gama a partir do seu enraizamento. Então, ele foi um grande jurista brasileiro, e eu o tomo assim, quer dizer, como esse modelo extraordinário que é esse trabalho que ele empreendeu, né? E eu encerro dizendo que a Academia Paulista de Direito, a Fundação Academia Paulista de Direito, que é a mais antiga das academias brasileiras, não é? Que foi fundada ali no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, teve como primeiro presidente, quer dizer, o meu primeiro antecessor, o professor Cesarino Júnior. E Cesarino Júnior foi o primeiro catedrático da Universidade de São Paulo, em 1939, negro, afrodescendente e neto de indígenas. Ele foi catedrático não apenas da Faculdade de Direito, como da Faculdade de Economia e da Faculdade de Medicina. Ele foi o primeiro, vejam, apenas no intervalo de 51 anos da abolição formal da escravidão. Ele construiu esse projeto e construiu o direito do trabalho brasileiro. E eu podia prosseguir aqui contando o nome de um monte de gente que construiu aquilo que hoje nós chamamos Brasil, e se tivessem essas pessoas sido reconhecidas exatamente como eram, não é? Nós teríamos hoje um país diferente. Esse é o trabalho que a gente faz na Comissão da Verdade da Escravidão Negra, tanto do Conselho Federal quanto da OAB do Rio de Janeiro. O Luiz Gama... Parabéns por esse trabalho. Mas só concluindo, parabéns pelo seu trabalho, doutor Humberto. É muito importante isso, viu? Mas, só concluindo essa minha exposição, eu vou citar Machado de Assis, não é? Porque eu acho que a gente tem que voltar atrás, lembrar das raízes. A gente não pode dizer que nós estamos inventando a roda hoje. A gente tem que voltar e recuperar essas raízes. No ano que vem nós faremos 200 anos do Brasil, e é preciso que a gente recupere essas raízes verdadeiras do povo brasileiro. E eu vou citar, então, o Machado de Assis. Machado de Assis, no conto O Espelho, que todo mundo acha que foi um conto existencialista do Machado de Assis, ele diz uma coisa que eu acho extraordinária. O alferes, branco, ele vai à fazenda da madrinha, e a madrinha tem que sair da fazenda para ir socorrer a sua filha, que teve um filho, e ela então precisa socorrer a sua filha. Então, a madrinha deixa a fazenda. No dia seguinte, o alferes acorda e a fazenda está vazia, porque os escravos da fazenda fugiram. O que acontece com esse homem branco alferes? Ele não consegue mais enxergar a sua imagem. O que significa isso? Significa, simples e tão somente, que esse Brasil ilusório, branco, europeu, nada é sem a presença afro-brasileira, sem a presença do verdadeiro povo brasileiro. Então, eu digo isso homenageando aqui o doutor Humberto, a doutora Roberta, a doutora Márcia, a doutora Sara, a nossa querida doutora Mirlene e a Letícia, que está lá escondida também, e a todos e todas que eu saúdo. Viu? Um grande abraço. A Letícia apareceu. Um grande abraço, foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Obrigado, Sara. Parabéns. E, olha, muito sucesso em todas as coisas que você está fazendo, que são coisas maravilhosas. Parabéns. E quando eu falo que não tem como não se sentir numa festa, vocês estão entendendo, não é? Os ouvintes. Eu simplesmente preciso reparar essa falha da minha biografia, de não ter sido só aluna. Então, vamos ter outras oportunidades, ou vamos separar isso. O doutor Humberto, assim como você, passou aqui de um dia para o outro, e eu também tive a mesma impressão. Já que se trata de uma festa, eu vou para uma pergunta que mereceria um brinde, não é? Eu quero que cada um dos nossos convidados, a começar pela Márcia Rocha, diga
um momento dessa trajetória que é memorável, além da nossa presença no Conselho, né, que é marcante. Eu conheci a Márcia em 2014, né, acho que foi isso, no Congresso Internacional, e nós tínhamos acabado de ter a decisão do STF favorável, que deu aí início à mudança do paradigma e a possibilidade do casamento, das relações, né, o reconhecimento das relações homoafetivas e do casamento. Teve mais alguma coisa aí, Márcia, muito, muito pessoal, muito particular, que você fala, uau, valeu essa caminhada, por favor. Olha, Sara, eu acho que tem muitas, né? Eu acho que quando eu faço uma palestra, evento, que eu faço praticamente 2 por dia, hoje, para as empresas, para a faculdade, para a UAB, às vezes, ao final, vem alguém, me abraça e diz, você ajudou meu irmão, você salvou a vida do meu filho, você dá esperança para os meus filhos, porque eu tenho um filho trans, uma filha trans, que eu não tinha esperança, não tinha possibilidade de trabalho, né? Então, a Transempregos fez isso. Eu acho que quando eu consegui o direito ao uso do nome social, em 2017, que ainda eram muito para trans, ainda não havia direito algum, todas as nossas conquistas foram muito recentes. Quando eu fui convidada a fazer parte dessa associação mundial da qual eu faço parte, quando eu fui agora, né, convidada, veja, ganhar a eleição não é mérito algum, ser convidada a fazer parte de uma chapa é muito significativo. Então, eu acho que são várias questões, é muito difícil, né, a gente falar, estou falando aqui só das coisas mais recentes, na vida é muito longa, tem muita coisa, já estou ficando velha já, mas conheci o Dr. Atier, né, ter sido convidado por ele para estar lá com ele na academia, no relançamento da academia, se não me engano foi isso, né, vários momentos, eu acho, em que o reconhecimento de um trabalho, eu acho que é o reconhecimento de um trabalho árduo, diário, cansativo, exaustivo, gratuito, porque eu não ganhei um centavo por nada disso, e que vê resultados. Mas, assim, só para encerrar, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos aqui falando disso, né? E a Declaração de Direitos Humanos é um norte para nós, né? Ela não é uma realidade, ela é um norte, né, a ser seguido. E o machismo, o racismo, a LGBTfobia no Brasil matam diariamente uma imensa quantidade de pessoas, e nós estamos nessa luta. E dizem que nós somos comunistas, que nós queremos, né? Todo dia escuto isso, não, você é trans, você é comunista, você é direitos humanos. Não, direitos humanos é coisa... Infelizmente, os valores, a tentativa de retrocesso, né, desses valores tão importantes, dessas conquistas todas que nós temos tido nós, enquanto LGBTs, nesses 10 anos, mas falando de mulheres, de pessoas afrodescendentes, de índios, antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós sabemos como é. Raça perfeita, busca da raça perfeita, né? Um desprezo pelo humano que está sendo buscado novamente, que há quem defenda isso. Há uma tentativa de retrocesso baseada em valores que nós precisamos enfrentar, manter, que nós temos tido conquista. Então, há uma tentativa de retrocesso, eu acho que é um pouco de pânico, de tantas conquistas que nós estamos tendo, mas nós não vamos se enfraquecer e nós vamos continuar em frente, porque é necessário, porque é a humanidade que está em jogo. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada a nós. E é isso mesmo. É um fluxo energético que, quando nós entramos, entendemos que a busca é por exaltar a vida, né?
a vida e toda forma de vida, né, e todo ser vivente. Então, não tem mais volta. Né, e é isso que eu vejo nas suas palavras, e é isso que eu vejo em cada um aqui. Eu gostaria de, brevemente, Milene, de abrir para que você fale do Instituto Angelim, que nos cedeu esse espaço. Então, assim, 2 minutinhos para você dizer um pouco do Instituto, que eu não fiz isso no início, e aí eu passo para o doutor Humberto falar, já que foi, como bem foi citado pelo doutor Alfredo, a questão dos povos originários, a importância da defesa, e ele faz isso tão bem, eu passo para ele. Por favor, Milene, fale um pouquinho do Instituto, que é a casa em que nós estamos. Boa noite a todos. Que privilégio, Sara. Tenho só que te agradecer. Que privilégio estar recebendo todos vocês. Que coisa maravilhosa nessa data tão simbólica, tão importante, com pessoas que estão na linha de frente defendendo os direitos humanos, defendendo a pessoa e a vida, né? Parece que com a pandemia, em momentos que a gente pensou que a gente se sentisse um pouco mais humanos, a gente viu atrocidades incríveis demonstradas pelo governo federal, o anti-vida, né? Anti-respeito a qualquer espécie de vida, e esse espaço é um espaço que nos dá um respiro e uma sensação tão boa. Eu estava até falando com Letícia agora há pouco. Letícia foi minha aluna, viu, doutora Tia? E ela ela que entende das nossas redes sociais, ela que me ajuda aqui. E Letícia, junto com o curso de fotografia, fez um exercício com o espelho de Machado de Assis, para poder trabalhar essa questão da imagem e como é a imagem em tempos atuais, principalmente, né, dessa situação toda que nós estamos vivendo, e como que a gente se reflete no outro, como que a gente é tão diferente assim, como que a gente não pode falar a mesma língua, né? Então, Sara, só tenho que te agradecer. O Instituto Angelim não só abre esse momento, mas também preserva esse momento. Vamos editar essa mesa de debates para que outras pessoas e para que a gente possa chegar mais longe em videozinhos mais curtinhos, através de WhatsApp. Trabalhamos principalmente com mulheres jovens, então isso para nós é fundamental aqui no Instituto, né, que a gente consiga transmitir também esse conhecimento de uma forma que seja acessível, né? Nem todas têm condições de assistir todo o conteúdo, então por isso que estou reforçando isso, e é uma grande satisfação também estar aqui em nome do Fórum de Direitos Humanos de São Carlos, que foi onde eu conheci Sara, e foi onde eu também ouvi uma brilhante palestra do professor Atier, que fez também uma saudação quando nós fundamos o fórum. Então, prezada doutora Roberta, doutora Márcia, doutor Humberto, que satisfação a gente poder, num momento tão importante da história do Brasil, e quiçá da história da humanidade, a gente poder estar finalizando o dia 10, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, com esse espaço democrático, de ideias progressistas, e que a gente, claro, acima de tudo, respeite a vida, e respeite a vida em todas as suas formas, né? Uma satisfação. Obrigada, viu? Imagina, nós é que agradecemos. Eu preciso fazer aqui uma introduçãozinha, que em 2015, eu assumi a comissão em 2014 ou 2013, e aí em 2015 eu ouvi falar da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. E era uma necessidade que, quando eu ouvia falar da Comissão da Verdade, que tratou dos crimes ocorridos na ditadura, eu falava, poxa, e o que ocorreu na escravidão, que é algo mais antigo? E aí soube, não acreditei que isso estava acontecendo. Infelizmente, nós não contamos com o apoio do governo federal, como ocorreu com a Comissão da Verdade, mas temos esse bravo, né, dentro da OAB, que não deixa morrer essa chama, essa necessidade de apurar os crimes ocorridos na escravidão, ou seja, vamos recontar a nossa história. E dentro da UFSCar nós conseguimos coisas maravilhosas, com pesquisadores e tudo mais, e assim, Brasil afora. Por favor, doutor Humberto, conte um pouco disso para nós. É o que eu ia falar na hora que o desembargador estava falando aí do Luiz Gama. Eu acho que alguns resultados da comissão não estão conectados ao trabalho da comissão. A professora Lígia Ferreira estudou a vida inteira sobre Luiz Gama. Ela diz assim, Adame, eu ficava lá estudando, lá em Paris, e ninguém sabia de nada. Eu perguntava, para que eu estou estudando
Deixa eu ver se o livro dela está aqui. Não está. E aí, quando vem a Comissão da Verdade, começou em 2014, foi 2015, eu estou na terceira gestão da presidência do Conselho Federal, segunda da seccional daqui do Rio de Janeiro, nós fizemos o lançamento de uma plaquinha lá no Instituto Mackenzie. O Silvio Almeida era até membro da primeira gestão e era o presidente da comissão. E o presidente do Conselho Federal lá, nós entregamos uma plaquinha dizendo assim: Luiz Gama, mais do que advogado, você é herói da pátria. Porque havia se ele era rábula, se ele era solicitador, e a Lígia Ferreira corrige isso no último livro dela. Ela tinha uma licença para advogar, ele libertou mais de 1.000 africanos escravizados, mas ele foi maçom, ele foi escrivão de polícia, ele foi abolicionista também, e aí, recentemente, descobriram uma ação dele, né, aí em Campinas, de mais de 255 africanos escravizados, onde ele atuou também. E aí vem o espetáculo do Delga 6, aqui no Rio, em vários lugares, que já foi repassado sempre na UAB, mas na Defensoria Pública, no Ministério Público, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, em que ele pegou os textos do Luiz Gama, que a Lígia Ferreira deu, o ator Delga 6 da Globo, e formou um espetáculo de teatro que já está em mais de 5 anos. E o Del é membro da Comissão Estadual da Verdade e já foi fazer no Conselho Federal, foi na OAB da Bahia, foi na OAB, acho que de São Paulo, foi na OAB do Maranhão, que é o estado dele, fazer lá no Teatro Luiz Azevedo. E também virou membro de todas essas comissões. E agora está fazendo... Do teatro, ele foi para o Luiz Gama na novela do Imperador, fazer o Luiz Gama lá. Então, tudo isso é trabalho, resultado dessa comissão da OAB, que nem sempre consegue botar o carimbo na sua marca. Eu falei da ação declaratória 41, que proclamou o resultado do reconhecimento do plenário do Supremo Tribunal Federal na constitucionalidade da lei que instituiu cotas no concurso público federal, do emprego público federal. É requerimento da Comissão da Verdade e, por isso, o Conselho Federal do OAB vai lá e interpõe essa ADC, que ele tem legitimidade, e eu estive lá como amigo da Corte pelo Instituto de Advocacia Racial Ambiental, o IARA, em todos os tempos. Como eu disse na apresentação, o IARA é a instituição que mais vezes foi ao Supremo Tribunal Federal e mais vezes usou da tribuna. Bem, e aí, mas também tem um outro trabalho que não é ligado, a Esperança Garcia, que é uma mulher negra escravizada que viveu lá nos idos de 1870 e que escreveu uma carta reclamando da tortura. E aí você fala isso hoje, mas quem era escravizado, mulher, negra, que conseguia saber ler e escrever uma carta de reclamação da tortura? Pouca gente devia saber ler e escrever. Se fosse negro, branco, cor de abóbora, não devia ter tanta gente sabedora de leitura e de escrita que era um país de... Se hoje a gente tem um monte de analfabeto, imagina naquela época, nesse matão que era o Brasil. E ela faz isso na cidade de Oeiras, que hoje fica a 3h30 de Teresina. Imagina em 1870, né? Lá no Maranhão, no Piauí. E a OAB do Piauí, através do trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, proclama Esperança Garcia, primeira advogada do Piauí. E aí as pessoas hoje falam de Esperança Garcia e esquecem que isso só foi possível pela Comissão da Verdade da OAB do Piauí. Então, hoje nós estamos trabalhando aqui o caso do Manuel Congo e da Mariana Crioula, que fizeram uma insurreição no Vale do Café, aqui, com mais de 400, que hoje a gente chama de quilombola, mas que naquela época não era assim. E aí você tem livros que foram produzidos no IAB,
e na OAB de pessoas que falaram, e ele foi enforcado no município de Partido Alferes. Então, buscar toda essa história é isso que o Alfredo estava falando aqui, o Atier, o desembargador Atier estava falando, e o que a gente tem falado, e eu tenho dito isso em todos os lugares que eu vou, eu falo sobre reparação da escravidão 365 dias por ano, em todos os lugares, e não só em maio, no 13 de maio, não só em novembro, que começou com 13 de maio e 20 de novembro, hoje já tem um mês inteiro, e não dá ainda, e muito mais gente está falando. Então, esses sucessos não dá para ser medido. Hoje, a reparação da escravidão, eu penso que é um tema que a gente deva proclamar para além da ação afirmativa. A OAB se contorceu toda com as cotas nas chapas para 50% de mulheres, 30% para advogados pretos e pardos. Isso se contorceu muito. Tem muita denúncia de fraude que ainda vai ser apurada. Mas é assim mesmo, não tem tanto problema, não, porque os vestibulares, os concursos públicos, até hoje têm denúncias de falsos pardos. Eu tive a oportunidade de falar isso, não pude falar, porque era candidato aqui no Rio, e também não se impunha a mim me meter nos pleitos estaduais e das subseções. Mas chegaram muitas denúncias. E a Associação da Advocacia Negra, Associação Nacional da Advocacia Negra, que eu sugiro que vocês convidem, é um jovem advogado, o Estevão, impugnou todas as 27 seccionais. E no dia que eu tive a oportunidade de falar no julgamento da Comissão Nacional Eleitoral, com o presidente, juntamente com a presidente da Comissão da Igualdade Racial, da Comissão Nacional da Igualdade do Conselho Federal, a gente expôs a importância da OAB estar realizando essas eleições com essas cotas, mas principalmente da importância dos resultados, porque a OAB já apontou o dedo para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Agora chegou a hora dela apontar para si. Se o resultado for ruim, como você teve muitas denúncias de falsos pardos nas eleições, isso seria uma mensagem muito ruim. Bom, mas não dava para impugnar todas as chapas. Então, a Comissão Eleitoral primeiro estabeleceu um critério dizendo que não era pelo genótipo, ou seja, trazer o bisavô preto que estava no armário para dizer, olha, eu também sou preto, porque o meu bisavô era preto, mas sim pelo fenótipo, ou seja, aquela questão das pessoas que efetivamente sofrem discriminação, ainda que tenham os seus parentes, os seus antepassados, e não é como nos Estados Unidos, na história da gota de sangue, que aquele fingido do Demetrio Magnoli fica aí fazendo cara de bonzinho na Globo News, mas o passado dele deve algumas coisas, porque eles fizeram muitas cargas contra os cotistas. A Sara mesmo deve lembrar, que era o que eu chamava de quarteto do mal. Peter Frey, o Demetrio Magnoli, Ivone Magui e o da Rede Globo aí. Como é o nome da Rede Globo? Está até hoje lá, aquele fingidão, que proclamaram o tempo todo que não se poderia fazer cota, que não dava para saber quem é negro no Brasil. Pois bem, os cotistas foram para todos os lugares, a experiência da ação afirmativa nas universidades é amplamente vitoriosa, o Supremo Tribunal Federal já proclamou por 2 vezes e vai ter que voltar a se pronunciar sobre cotas, provavelmente no mercado privado, que tem um assanhamento aí de algumas hostes que estão abrigadas no governo federal que está, questionando se há ação afirmativa no mercado de trabalho privado, e que essas 2 vezes que o Supremo se proclamou não abrange o trabalho do mercado de trabalho privado, o que é uma incoerência, como dizem alguns, uma estultice, porque evidentemente que... E aí a ação foi aquela ação que está em desenvolvimento do Magazine Luiza, que fez um edital para cotistas pretos
e que um desajustado da Defensoria Pública entra com uma ação de 10 milhões de reais contra o Magazine Luiza, que continuou fazendo, e um grande número de entidades se colocou ao lado do Magazine Luiza, inclusive o Iara. Essa ação se desenvolve na Vara do Trabalho de Brasília, e agora a Fundação Palmares, com esse mentecapto que lá está também trabalhando, e que tem... E aí, eu tenho dito assim, que me estranha muito uma certa tolerância de membros do Judiciário, que admitem que se faça o que esse cidadão que está na Fundação Palmares faz. Várias ações foram ajuizadas e o então presidente do Superior Tribunal de Justiça cassou, mas acho que já devia ter tido outro tipo de tratamento. Eu gosto muito de perguntar se fossem judeus. Eu queria ver se fossem judeus aqueles que fossem a vítima do que os afrodescendentes sofrem com esse tipo de situação. Se fosse judeu, não teria essa mesma tolerância e complacência que alguns membros do Poder Judiciário acabam por agir nas decisões do Poder Judiciário. Mas, em boa hora, o Judiciário de Brasília, acolhendo uma ação do Ministério Público do Trabalho, resolveu, foi muito inteligente, porque ele separou só o que era trabalhista e deu a liminar para afastar, e essa liminar está confirmada pelo TRT de Brasília até hoje, para afastar o presidente subjúdice da Fundação Palmares da direção da Fundação Palmares para contratar e demitir ao argumento do assédio moral e com a competência, portanto, da Justiça do Trabalho. E olha, você vê, eu não vejo a Fundação Palmares em diligência processual para nada. Tanto é que os quilombolas tiveram que fazer uma DFF quilombola para garantir a vacina nos territórios quilombolas, no meio da pandemia. E aí vem a Fundação Palmares e interpõe uma reclamação constitucional que está sob a relatoria do ministro Barroso. Nós também vamos para lá em amigo da Corte, nós vamos seguindo em amigo da Corte, mas que não decidiu, para julgar inconstitucional e incompetente a Justiça do Trabalho. Eu penso que, em muito breve, nós vamos ter que voltar ao Supremo Tribunal Federal para fazer uma ação desse tipo. E aí, de lá para cá, você tem Estatuto da Igualdade Racial, você tem uma série de componentes que fazem a advocacia importante. Mas não adianta você ter só advocacia se, quando é coisa para preto, você tem lá um magistrado que acha que isso não é problema. E quero dizer que, nesse governo, não está fazendo nada de novo, porque foi amplamente anunciado na campanha eleitoral que os quilombolas não teriam 1 centímetro de terra pública e 1 centavo de recurso público. Eu, inclusive, entrei não só com a queixa-crime, muita gente entrou com a queixa-crime, o Supremo rejeitou, mas também entramos com uma representação para ação de danos morais coletivos, e que houve o ajuizamento da ação civil pública aqui no Rio de Janeiro, a condenação em primeira instância, e o tribunal afastou isso sobre o argumento da imunidade parlamentar, o que, na meu ver, continua estando errado, porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. O sujeito não tem imunidade para xingar todo mundo. Eu sempre gosto de fazer o exame seguinte: e se fossem judeus os xingados? Tenho para mim que o tratamento seria outro. Isso faz parte do racismo. Só para encerrar, eu quero colocar a discussão, acho que o Atier não estava aí. Aliás, tem 2 Atiers aqui, na hora em que eu quero voltar a isso, e gostaria de ouvir, o dano moral racial coletivo, que vem sendo deflagrado por essas ações que estão sendo conduzidas pelo advogado, hoje advogado, mas ex-juiz, já não lembro o nome dele aqui, me falhou agora,
Maírson, se eu não meto o nome dele, é um ex-juiz que hoje é advogado, e Marlon Reis, e um advogado de São Luís, que pegou a procuração do Educaf e entrou com a ação de 115 milhões contra o Carrefour e vários supermercados. Isso está trazendo uma discussão e está tendo muita polêmica, e não se confunde com o dano moral individual, que é o direito que a família tem pela morte, covarde, assassinato, mas sim a questão do dano moral coletivo, e que propicia, a entidade não recebe dinheiro, mas propicia investimentos e fundos para outras casas. Por exemplo, vem um pedaço do Cais do Valongo, que também não tem dinheiro nenhum. Então, isso segue a questão do punitive damage, que ocorre lá nos Estados Unidos, e vem lá do dano ambiental, e que aqui no Brasil o judiciário é muito acanhado em deferir essas ações de dano moral, a não ser quando certas categorias são as ofendidas. Aí o dano é muito bem remunerado. Quando é dos comuns, é pequena. Então, essa discussão do dano moral racial coletivo, acho que é o tema da hora, e a reparação da escravidão pode se dar também com essas várias reparações que estão sendo colocadas nesse tipo de ação. Fato é que a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, que está em 18 seccionais, várias subseções, ela não teve o mesmo empuxo que teve a Comissão da Verdade da Ditadura. E ficamos nós, da OAB, assim, aqui e acolá, mas estamos avançando. Como diz a professora Maria Sueli Rodrigues, que é a autora do estudo lá da Esperança Garcia e a secretária da Comissão Nacional, nós fazemos o trabalho mais importante da OAB, que é falar sobre reparação da escravidão. Não tem nada mais importante para esse país do que falar de reparação da escravidão, que ninguém fala. E essa nação jamais será uma nação de primeiro grupo de mundo enquanto não falar do fosso de desigualdade que separa as pessoas mais pobres, que, em sua grande maioria, são as pessoas mais pretas e mais pardas do Brasil. Portanto, falar da reparação é refundar a República. Acho que, por hora, eu vou aguardar a manifestação dos demais aqui. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor, temas essenciais. Realmente não teve o empuxo. Vamos batalhar para que nessas novas gestões, nós possamos obter o espaço necessário para esse debate, né? Agora, o governo federal, eu não creio que tão brevemente teremos o apoio como foi da Comissão da Verdade. Exatamente. Bem, infelizmente, nós temos uma questão de teto, né? Mas eu já deixo aqui o convite a todos e todas para que integrem as ações do Fórum Municipal de Direitos Humanos de São Carlos, não é, Mirilene? Nós intentamos fazer um projeto piloto, né? Nosso anseio é fazer um projeto piloto de formação da comunidade através desses assuntos. O nosso público não é um público de direito, mas através da Comissão de Direitos Humanos nós entendemos que, sim, essa construção da igualdade se dá sempre com essa ferramenta. Então, qualquer cidadão tem que ter elementos básicos, como muitos desses citados pelo... Oi, doutor. Só para fazer uma questão de justiça, vou levar 30 segundos, eu quero citar a membro da nossa comissão aqui, em homenagem ao trabalho da Márcia Rocha, da nossa comissão estadual aqui, que é a minha amiga Jaqueline Gomes de Jesus, não sei se ela conhece, mas que é um membro muito importante, e eu conheço desde Brasília, Jaqueline, que fizemos uma live aqui com trabalho sobre a questão das mulheres negras trans, a questão da homoafetividade e a reparação da escravidão. Portanto, fica aí
a sugestão que a comissão de vocês aí faça esse link, e foi muito importante. Está no meu Instagram, essa ligação que a Jaqueline fez com mulheres negras trans e reparação da escravidão, e trouxe um monte de casos da época da escravidão negra, com base nos livros da Torre do Tombo, lá de Portugal. Muito interessante. Doutor, não é à toa que eu coloquei a palavra soma nesse evento. Assim, cada vertente, cada segmento, cada coletivo contribui de uma maneira muito rica, né? Nisso, como citou o doutor Alfredo, os povos originários nos ensinam demais. Eu tenho uma cliente que ela é antropóloga, é uma negra antropóloga, doutora em antropologia, e ela morou com os índios. Então, assim, é uma das pessoas que eu não consigo, eu marco para encerrar o dia, porque eu sei que vão ser 2, 3 horas, e ela vai contando os elementos que os indígenas... E é isso, nós temos que aprender com eles para colocar o conhecimento e o poder da natureza regendo aqui todos nós, e nesse fluxo transformador. Eu quero agradecer muitíssimo, estou em festa, realmente, aproveitando esse espírito, já quero reservar aí, doutora Dami, não deixe ninguém ensinar a Esperança Garcia, já estou estudando para tentar fazer essa encenação aí na OAB, e quero terminar com a palavra da Roberta. Oi? Já tem peça de teatro e filme, pode correr. Eu vou correr. Quero já fazer a live com a Márcia e a Jaqueline aqui pela OAB do Rio de Janeiro. Todos e todas convocadas. Quero encerrar com a fala da Roberta, agradecendo muitíssimo a todos, ao espaço concedido aqui pela Merlene, com o Instituto, para falar um pouquinho do que vai ser esse Congresso Internacional voltado para o meio ambiente, que eu acho que é a pauta que deve unir a todos e que passou da hora, né? E que também é a menina dos meus olhos. Por favor, Roberta, o que vocês pretendem com esse congresso? Então, a Academia Paulista de Direito, desde que o professor Alfredo assumiu a presidência, ele implantou os congressos, eles já aconteceram 2 a cada 1 ano e meio. Então, nesse próximo ano, nós teremos o Congresso Internacional, nós temos recebido pesquisadores, professores de todo o mundo. No último congresso foi maravilhosa, na verdade, essa interação, e esse próximo congresso nós vamos sim falar do meio ambiente, porque essa é uma questão importante, é uma questão coletiva importante, é uma questão que a gente tem tratado no Centro Internacional da Paz, que é uma questão complexa que gera os conflitos do dia a dia. Então, será sobre o meio ambiente, o Cerrado de São Carlos será um papel importante, aí uma mesa para discussão desse Cerrado tão maltratado, tão judiado, e que precisa de defesa, na verdade, e se cada pessoa plantasse uma árvore, soubesse o que é plantar uma árvore, nós não estaríamos nessa situação que estamos hoje. Nós temos uma casa no interior de São Paulo e nós, na nossa casa, nós optamos por não ter cimento em volta da casa. A casa já foi projetada para ter só grama e plantas, e nós plantamos, hoje, com todas as certezas que vingaram, nós temos mais de 100 árvores nativas no nosso terreno, da Mata Atlântica. Nós procuramos não trazer nenhuma árvore exótica, e vamos catalogar, inclusive, e o clima da nossa casa é diferente das outras casas do condomínio, por conta da natureza. Então, nós vamos fazer o congresso, vamos tratar desse tema, vamos tratar de um tema importantíssimo, que é a água também, um dos temas chaves aí para a nossa continuidade, né, como seres humanos. E dizer que os direitos humanos, eu demorei bastante tempo para aprender, eu tenho que ser sincera, direitos humanos são dos humanos, são de todos nós.
trazendo as palavras do professor Alfredo Atier, os direitos humanos é o verdadeiro direito. Todos os outros direitos emanam desse direito. Então, eu queria agradecer muito pela participação, queria agradecer por estar com todos vocês. Márcia, foi um prazer revê-la. Sara, querida, é sempre um prazer falar com você. Mirlene, foi um prazer conhecê-la. Doutor Humberto, foi um prazer conhecê-lo. E conte conosco na sua luta. Pode contar conosco, que nós vamos ajudá-lo. Letícia, foi um prazer vir estar aqui com você. E a todos que nos ouviram e que vão nos ouvir, obrigada pela presença e pela participação. Eu despeço dizendo que é evidente que nós estamos num momento em que o protagonismo deve ser daqueles que não tiveram voz, né? Que não tiveram, ao longo de séculos, e essas pessoas aqui são elencadas, sobretudo, por mulheres, né? Mulheres, mulher negra, mulher trans, mulheres. E não foi à toa que eu pensei que nós deveríamos estar em maioria, né? Assim como arte, justiça, beleza, empatia, política, palavras femininas, nós é que vamos dar o tom desse novo século. E, claro, por homens negros, como Humberto Adame, como o Dr. Alfredo Atier, que entendem essa necessidade e nos colocam nos possibilitam exercer esse protagonismo, que sempre foi nosso. Então, obrigada, eu encerro aqui, feliz, porque a minha casa, a OAB, onde eu aprendi a trabalhar com direitos humanos e aprendi a lutar pelo meio ambiente, é uma casa que agora, em alguns estados e aqui em São Paulo, tem uma mulher à frente. Então, obrigada, vamos juntos, vamos todos nessa mudança rumo a esse novo século. Obrigada.